Olá pessoal, saudações de luz, aqui é o Aurion. E hoje eu queria falar sobre ovoides. Talvez você tenha lido sobre isso em livros espirituais, livros espíritas, né? Ovoides, o que é isso? Ovoides, eles são formas de vida, né? Que uma vez já foram humanos, né? Nós temos os nossos corpos sutis, né? Vamos dar um exemplo do corpo astral, que é uma massa energética que é um pouco mais maleável, né, que o corpo físico, né, que é completamente bruto, grosseiro. E o que acontece é que o estado de equilíbrio faz com que a nossa luz, a nossa energia flua de forma harmoniosa pelo nosso corpo, seja o físico ou pelos nossos corpos sutis. E quando nós não desenvolvemos a nossa energia, quando nós não exercitamos isso, a nossa energia vai se fechando, fechando cada vez mais. Às vezes, algumas pessoas, quando desencarnam, por elas nunca terem trabalhado a energia delas, seus corpos sutis estão completamente detonados, né? Estão com deformações gravíssimas, né? E que podem ser auxiliados, né? Elas podem ser ajudadas por amparadores, hierarquias de luz, para que possam restaurar seus corpos sutis. Sendo que alguns seres estão completamente negativados. Alguns deles vão parar em regiões umbralinas, né? Em diferentes camadas, né? Cada uma mais negativa que a outra. E algumas formas de vida, algumas pessoas simplesmente estão com seus corpos completamente deformados. Então muitos seres, devido ao acúmulo de energias negativas, né, ao longo do tempo, seja esse acúmulo durante a vida ou em outras dimensões inferiores, ela passa a se transformar numa figura deformada. Você às vezes você olha para essa pessoa e você não consegue identificar que é um ser humano, porque ela vai se transformando. A energia dela vai ficando cada vez mais pesada, mais deformada, né? E, quer dizer, um corpo sutil que em algum momento deveria viver no estado de equilíbrio passa a se tornar uma massa energética, um verdadeiro bolo energético. E aquilo vai se agravando, até se transformar em uma completa massa onde você não consiga mais identificar que aquilo é uma pessoa, né? Por essa massa às vezes tem um formato de uma bola ou de um ovo, usou-se o nome ovoide. Não é mais um ser humano, é uma massa toda amassada. Imagina que você tem o seu corpo e ele é todo amassado assim. Imagina um boneco de massinha que você vai apertando e vira uma bola. Isso é um ovoide. Com os nossos corpos energéticos, que são diferentes do corpo físico, isso pode acontecer. Ou seja, o corpo sutil da pessoa se transforma numa massa, se transforma nisso que nós chamamos de ovoide. E a partir dali, aquela forma de vida ainda tem vida? Ela ainda vive? Sim, ela vive, mas de uma forma totalmente inconsciente. Porque ela não tem mais o veículo de se manifestar. Ela não tem mais seus corpos ali em estado de equilíbrio. Ela não consegue se deslocar. Ela é apenas uma massa parada ali, como se fosse uma pedra, que consegue sentir as coisas ao redor, consegue perceber algumas coisas ao redor, mas está imóvel, estática, adormecida ali. E, enfim, é um estado mais degradante que uma forma de vida pode passar. E muitos seres encontram-se nessa situação. Para ser sincero, centenas de milhares, ou provavelmente muitos milhões de seres encontram-se nessa situação. E o destino deles, muitas das vezes, é ser completamente desintegrado. Embora em alguns casos possa existir tratamento, restaurar essa pessoa. Em alguns casos isso é possível, em outros eles são desintegrados em algum momento. Vira pó, vira nada. Mas esse não é o pior. Algumas entidades negativas, né, dessas regiões umbralinas, magos negros principalmente, altos obsessores, eles às vezes acumulam esses ovoides, né? Eles deixam esses ovoides depositados em regiões umbralinas. E muitas das vezes, quando eles querem atacar alguém, eles pegam essas dezenas ou centenas de ovoides e acoplam isso nos corpos sutis das pessoas. Ou seja, as pessoas atacadas ficam arrastando esses ovoides grudados em seus corpos sutis. É uma energia extremamente negativa, pesada,
que detona a pessoa com uma velocidade incrível. Imagina o que é você ter outras formas de vida grudadas no seu corpo, gritando, passando energias pesadas, pensamentos destrutivos, uma negatividade extremamente alta. Então é um tipo de ataque extremamente danoso, né, que pode até mesmo matar uma pessoa. Ela pode não suportar essa energia e ter um fim trágico. Muito antes disso, ela vai passar por todos os problemas possíveis na vida, vai surtar sem qualquer tipo de explicação, porque nenhuma pessoa consegue suportar, né, tanta negatividade em cima de si. Então esse é um tipo de ataque extremamente grave que às vezes é utilizado contra algumas pessoas. Não é algo comum, trivial, que todo mundo está passando, tá? Sem dúvida não, é um pouco mais raro, mas ainda assim acontece. Esse é um destino muito trágico das pessoas, principalmente as mais ignorantes, né? Que vivem uma vida primitiva, sem qualquer tipo de conscientização espiritual, e às vezes chegando em outras dimensões, desencarnando, indo para em outras dimensões, acabam passando por situações ainda piores e acabam se transformando nisso, em ovoides. É que existem muitos milhões de ovoides, tá? Então é algo que existe no plano espiritual, tá? E esse acaba sendo um fim de muitas pessoas que às vezes viveram, mas devido à sua alta negatividade, se transformaram nisso, né, em verdadeiras aberrações. Queria compartilhar um pouco dessas informações aqui com vocês. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. Talvez possa gravar outro vídeo para você, explicando outras coisas que vocês queiram. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, né? E é por conta de tudo isso, né, que eu digo que é importante a gente sempre trabalhar nossa energia. Viver bem, em equilíbrio, em paz. Quando a gente está em harmonia, nossa energia está alinhada, tudo flui na nossa vida. As dificuldades são superadas, as coisas simplesmente acontecem, tá? Grande abraço para você e expanda sua luz. Tchau, tchau.